Bom, gente, eu sou o professor Wilson. Se a gente vai tratar de educação científica, a gente espera, então, aí desenvolver um estudo, uma análise, propostas de metodologias e estratégias para essa educação científica. E se eu quero fazer isso na educação científica, né, se eu quero elaborar metodologias, estratégias, eu tenho que tentar fazer isso numa articulação aí com várias áreas do conhecimento. A gente fala de ciência não num viés pensando em ciências biológicas. A gente está falando não em biologia, mas em ciências como um todo. Trazer algumas questões, tá? Primeiro, a gente está falando muito de ciência, mas o que é ciência? Lógico, se a gente fosse parar aqui para definir, né, pegar algumas definições clássicas, a gente ficaria aqui a noite toda, não resolveria nada, tá? Mas eu posso fazer o seguinte, a gente pode pegar a ideia de ciência ou a definição de ciência e separar dois grandes grupos. Eu posso pegar um primeiro grupo de descrições ou definições de ciência, onde eu inclua aquelas definições que não deixam de lado, né, as relações da ciência com a sociedade, meios de produção, meio ambiente. Então ela não exclui isso está dentro do contexto que a gente está tratando ciência. Por outro lado, existem outros grupos de definição ou que tratam ciência que fazem uma abordagem diferente. Elas se interessam só pela parte mais conceitual, metodológica, não se preocupam com o contexto ou condição onde ela ocorre e se desenvolve. Então, a gente teria esses dois grandes grupos. Claro que aqui a gente está se preocupando muito com o grupo 1, né, onde a gente tem que estabelecer essas relações. Eu trouxe algumas questões. A Terra é plana? Mas parece estranho a gente comentar isso agora, né? A gente tinha resolvido essa questão já há muito tempo, né? Algo aí, o Datafolha falou em 7% dos brasileiros, isso dá uns 11 milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana. A gente está faltando, né, que as pessoas tenham um letramento, um conhecimento de ciência, não como cientistas, mas como consumidor crítico de ciência. Por isso que as fake news têm tanto espaço. É algo que é mal embasado, chega rapidamente, é consumido sem nenhum ponto crítico, e a pessoa, né, absorve aquela informação, repassa a informação. Alguém aí não acredita em evolução? Muita gente, né, não acredita em evolução. Uma imagem como essa daí mostra algo linear em termos de evolução. Isso é o que era passado, uma ideia primária de evolução. Então, isso não faz sentido. Apesar de que essa é uma imagem que aparece em tudo que é lugar quando você fala em evolução. Muito diferente de você ver isso aqui, ó, um cladograma, um dendrograma, um diagrama de ramos, que explica relações de ancestralidade entre os táxons, um ancestral comum que foi ramificando e dando origem a linhagens diferentes, que umas foram extintas, outras mantidas. Mas tá, para me construir isso aqui, gente, hoje a gente passou por um processo muito grande de ciência para a gente chegar nesse conceito aqui. Mas de qualquer jeito, pense assim, ó, é tudo, o pessoal fala muito, é apenas uma teoria. Seja aquecimento global, partículas subatômicas, evolução, gravidade. Eu acho interessante a gente questionar a gravidade, né? Porque mesmo que alguém mande se retirar ou vá fazer uma abolição da lei da gravidade, eu acho pouco provável que ele pule do prédio esperando que algo diferente aconteça. Então, algo que a gente está discutindo hoje, né, mas que falta o quê? Um pouco de discernimento científico. Aí a gente vai falar de ciência e senso comum, que parecem muito distantes, mas na verdade não são. A ciência. Bom, a ciência ela procura trabalhar um objeto bem definido, né? Vou estudar ele como um todo, mas buscando um objeto, um foco para o meu trabalho. A ciência ela precisa de método. Eu preciso de método para realizar a pesquisa. Então, a metodologia ela é chave aqui para o processo. Além disso, ela é de forma universal, aplicável a qualquer área. E se eu estiver falando de senso comum? A análise, muitas vezes, claro, ela é totalmente superficial dos fatos. Não tem método. Acaba caindo, muitas vezes, no axiologismo. O conhecimento é todo fragmentado, é todo incompleto. O que é muito bom para quem quer usar a informação. Porque no momento que eu coloco a informação fragmentada ou parcial, eu consigo conduzir ela para aquilo que eu quero. Por isso que a fake news muitas vezes acaba ganhando espaço. A pesquisa científica, então, ela começa muitas vezes de um conhecimento vulgar. Depois, com o tempo, é que você vai pegando uma diferenciação melhor daquela informação, usando o método, princípio. Isso vai levando a uma legitimidade da informação. Eu tenho que estar trabalhando numa formação de um consumidor crítico, que a gente também já falou. Eu preciso de pessoas, né, não só cientistas, isso não resolve. Eu não preciso só de cientistas, eu preciso de uma pessoa comum que seja um consumidor crítico de ciência. Ele tem que ter essa capacidade, não é que eu quero que ele seja um cientista, mas ele tem que ter a capacidade, né, crítica de consumir ciência, porque ele é um consumidor 24 horas de ciência. O conhecimento do dia a dia, muitas vezes, isso é comum, parece muito desconexo, muito, né, em desacordo com aquilo que acontece na ciência. Então, o mundo cotidiano da ciência não está longe. Existe ciência para fazer um pão, para construir um prédio,
Tudo isso envolve ciência. Aí a importância dos questionamentos, gente. A gente começa com uma questão. O início começa com uma questão, que muitas vezes pode estar aí no senso comum, algo do cotidiano, que tudo começa a partir daqui, uma questão. A partir da questão, eu faço alguma observação preliminar. Essa observação preliminar, eu busco alguma coisa de biografia, de referência. Aí vai o que a Sheila falou, de buscar as fontes corretas, né? De ter onde localizar aquilo que tem algum embasamento real que eu possa usar aquela informação. A partir disso, eu vou fazer algo fundamental, que é determinar ou estipular o método que eu vou trabalhar. Como é o método que eu vou usar? Com o método estabelecido, eu vou coletar meus dados, eu vou buscar os dados que eu quero. Os dados coletados têm que ser de alguma maneira organizados, porque se ficarem bolados, não tem sentido, tem que organizar esses dados. Dados organizados esperam uma análise, e uma análise vai ter que gerar uma interpretação. Com a interpretação, eu gero o produto. Eu tenho uma redação final, um material final. E muitas vezes eu chego nesse final e eu volto a ter novas questões. Então, às vezes, responder uma questão não é o bom. O bom é você gerar outras perguntas. Então, isso é o processo. E olha quem está no meio disso tudo. Tá? Então, se eu começo escolhendo mal, ou definindo mal uma metodologia, todo o processo seguinte aqui vai dar errado. A educação científica, então, muitas vezes o que ela está fazendo? Ela está dando oportunidade do aluno observar detalhes que sempre estiveram ali, mas ele não estava atento, faltou oportunidade para ele, não tinha motivação.